Fala, Samuca, fala, Nanda. E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom, boa noite, pessoal. Boa Bom, aqui a noite. apresentação aqui rapidinho. Nanda Guardian é aluna do Mises Academy, curso de pós-graduação em economia da Escola Austríaca. Sabe tudo de economia, tem aprendido bastante aí com a gente. E nosso professor do curso de Ciência Política e Liberalismo também no Mises Academy, Sérgio Alves. É um prazer tê-los aqui com a gente hoje, pessoal. Queria falar com vocês hoje um tema quente, fraude da FTX. FTX deve ter sido, sem dúvida, a maior fraude no universo cripto. É uma corretora que era a terceira maior corretora do mundo, fundada em 2019, que agora entra em recuperação judicial. O que aconteceu com a FTX? Nanda, explica pra gente, por favor. Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigada a todo mundo que está assistindo aqui essa live. Bom, só explicando assim até onde que eu entendi da história, tá? Porque ainda é uma história um pouco obscura nos detalhes do que aconteceu. Mas o que eu entendi da história foi o seguinte: lá no começo, quando a FTX surgiu, a Binance ajudou a financiar a FTX, tá? Só que o que aconteceu? A FTX começou a crescer, aí virou aquela história da criatura tentando engolir o criador, né? E aí, assim, não que seja o criador, mas teve essa relação, esse contato da Binance no começo. E aí, o que aconteceu? A FTX começou a crescer, começou a tomar espaço e até começou a incomodar um pouco o mercado, porque se tornou concorrente da Binance, inclusive, assim, até fazendo lobby, fazendo contatos com o governo americano, se envolvendo com político, tipo, que é uma coisa nada a ver com o Bitcoin, né? Se a gente parar para pensar na essência do Bitcoin em si, você usar o nome do Bitcoin e ajudar político, assim, é contraditório por definição, né? Total, Mas, total. mas aí foi isso, assim, aí a FTX começou a crescer, aí isso, na minha visão, rolou um ciúminho ali da Binance com a FTX, e aí a Binance, o CZ lá, muito louco, decidiu, falou, não, eu vou liquidar não sei quantos tokens FTT, só que no momento que ele decidiu liquidar isso, a FTX assumiu que não tinha condições de pagar, e isso gerou um alerta muito grande. Então, assim, um resumo, bem resumo mesmo da história, foi essa interpretação aí que eu tive de tudo isso. A FTX não conseguiu pagar esses pedidos, né, por uma série de investimentos que têm se provado fraudulentos, né, feitos pelo então presidente e fundador, né, da FTX, o SBF, Samuel ou Sam Bankman-Fried. Sérgio, o que são esses investimentos? Assim, a Nanda usou uma palavra bem legal aqui, obscuro, né? Acho que obscuro é a melhor palavra para definir esse caso aqui, né? O que o SBF fez, né, e que gerou essa falta de solvência aí da FTX? Então, acho que a Nanda mandou muito bem de falar que ainda muita coisa é obscura. Então, muita coisa que a gente está falando aqui é informação que surgiu até hoje. Né? Pode ser que amanhã essa informação surja diferente. E acho que até uns pontos que a gente vai debater assim, é o quanto que a gente consegue mais informação sobre esse caso no Twitter ou canais dedicados muito específicos a cripto e o quanto a gente não consegue informações nos canais tradicionais de mídia, né? E os investimentos fraudulentos que a gente está falando, então, a gente olha lá para trás, então o SBF lá atrás, ele montou uma empresa que ele chamava de Alameda Research, e esse cara é impressionante, né? Até o nome Research já é um nome para enganar as pessoas sobre o que ele está fazendo. Porque ele falava assim, se eu falasse que fosse uma trading, uma empresa que está fazendo trading de cripto, eu não ia conseguir vingar, não ia conseguir abrir conta nos bancos sequer. Então ele até colocou o nome Research, que é um nome que dá uma certa notoriedade, né? E daí em 2019 ele abre a Exchange, que é a FTX, e o que ele faz é que ele começa a misturar duas contas. Então ele começa a pegar inclusive o dinheiro
dos depositantes. Então, uma pessoa como qualquer um de nós três aqui poderíamos ter uma conta na FTX e estar comprando os nossos bitcoins e fazendo custódia lá, né? Teria a oportunidade também de estar operando em margem e tal, mas enfim, a gente poderia estar sempre operando uma operação simples, compramos o Bitcoin, deixamos lá nele, e ele estava utilizando esses fundos que entravam, que não eram fundos de propriedade dele, eram fundos dos indivíduos, para fazer empréstimos para a Alameda Research para cobrir rombo de posições negativas que eles tiveram, né? E é impressionante olhar. Então, assim, a fraude total, né, até os termos de uso da própria FTX, se você for olhar lá, Samuca, sim, nos termos de uso ele fala que esse dinheiro é seu, ele não pode usar esse dinheiro para fazer trading, ele não pode fazer nada disso. Então, assim, inclusive está nos termos de uso da FTX, né? Ou seja, ele está até rompendo com esse termo de uso. Então, basicamente, resumindo bem o escândalo, é esse. Uma empresa irmã, ele começa a transferir dinheiro de depositantes para essa outra empresa para cobrir o rombo dos trades que eles faziam. Que, by the way, assim, mesmo no ano de 2021, que bombou o mercado cripto, os caras não conseguiram performar positivo. Então, assim, nem quando o mercado cripto estava em alta, bombando, eles eram bons gestores, entre aspas. Uhum. Né? Então, é impressionante esse escândalo. Isso gerou uma correria no mercado cripto, né? Nanda, como é que o mercado cripto reagiu a esse escândalo da FTX? E, na verdade, a FTX quebrou, né? Como que ficaram as outras corretoras e os criptos de maneira geral? Eu acho que, assim, momentos como esse, o que acontece? As pessoas acabam tomando uma conclusão precipitada de que, por conta disso, então eu vou sair do mercado, então Bitcoin não presta, então isso aí é tudo fraude e tudo errado. Então gera aquele sentimento de medo. Inclusive, até essas quedas do Bitcoin podem ser parcialmente explicadas por conta desse escândalo que foi muito grande. Então, isso gera, sim, um sentimento de medo, principalmente das pessoas que tinham fundos na FTX e não conseguiram sacar. Eu conheço uma pessoa que tinha mais de 100 mil dólares ali e simplesmente não conseguiu sacar. Então, momentos como esse geram muito medo, mas para quem assiste isso, também gera o aprendizado de que se você tem bitcoins, não deixa na corretora, guarda na sua carteira, porque aí sim você vai estar isento de qualquer fraude como essa, né? Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, as pessoas utilizam de instrumentos para fazer coisa errada. A culpa não é do Bitcoin, a culpa é de quem usa o nome, a culpa é de quem, enfim, tá utilizando aquele instrumento, a moeda em si. Mas isso gera, sim, esse medo no mercado. Até o pessoal falando aqui, eu que sou iniciante, o Fernando aqui, eu que sou iniciante, já tinha percepção ruim da FTX, o Saulo também falando que o dinheiro é na carteira, não em corretora. Exatamente. Então, assim, fica o aprendizado. A gente tem muito histórico de empresas relacionadas a cripto que quebra e coisa do tipo. Uhum. Só que se a gente avaliar todo o histórico do Bitcoin, o Bitcoin sempre se recuperou. Os fundamentos nunca mudaram, apesar do que acontece em relação a essas empresas. Os fundamentos são melhores ainda, né? Porque se você parar para pensar, assim, um dos apelos de Bitcoin, eu diria que de cripto em geral, mas principalmente de Bitcoin, é que a gente pode fazer a própria custódia. Uhum. Tem os riscos da gente perder, a gente está fazendo essa custódia, lógico, mas assim, esse é um dos apelos. Acho que evidencia mais ainda esse apelo positivo de Bitcoin. Uhum. Né? A gente está falando, realmente, uma das forças de Bitcoin é essa, é você poder fazer a própria custódia. Sim, e tem um livro que eu gosto muito, que é o Padrão Bitcoin. E assim, o autor, ele cita uma coisa que eu acho crucial para a gente entender, que é, tudo bem, a filosofia é seja o seu próprio banco. Mas o que o autor fala? Nem todo mundo quer ser o seu próprio banco. E é contra as ideias de liberdade forçar com que as pessoas sejam o seu próprio banco. Então, assim, tem pessoa que simplesmente não quer terceirizar, quer ter uma outra custódia, sei lá, beleza. A gente forçar isso,
aí a gente estaria atuando até como progressista, tentando forçar uma ideia. E o Bitcoin, ele é essencialmente liberdade. Então, para essas pessoas que de repente falam assim, eu quero me expor em Bitcoin, eu acho legal, mas eu não quero fazer a custódia, então vai para ETF, vai o caminho mais simples, aí você não vai ter de fato a moeda, aquele Bitcoin não é seu, mas pelo menos enquanto você vai se sentindo mais confortável, você já vai estar exposto aí na tese. Isso é mesmo a solução do empreendedor, né? Para esse tipo de pessoa que não quer ser o próprio custodiante, existe uma série de soluções que o mercado cria Sim. justamente para atender essa demanda, né? O problema é que, em alguns casos, isso abre espaço, né? Infelizmente, para fraudes. Né? Isso é o caso da FTX, né? E a gente sempre, nesses casos de escândalos, de fraude, enfim, empresas grandes que quebram, a gente sempre começa a ouvir questões relacionadas à regulamentação. Uma expectativa de que agora o mercado cripto vai ser regulado. Já existe talvez uma discussão nos Estados Unidos sobre esse tema. E a verdade é que o SPF é muito próximo de políticos e reguladores dos Estados Unidos. Ele foi a segunda pessoa física que mais doações fez para o Partido Democrata nessas eleições primárias. Além das doações para o Partido Democrata, ele fez doações para, enfim, outros políticos também individuais, não para o partido como um todo, né? Sérgio, eu queria que você explicasse aqui para a gente como que é essa proximidade do SBF com essas figuras políticas e se isso tem se a gente pode esperar alguma consequência disso aí para a regulamentação ou qual que é as ações que o governo deve tomar. Tá. Então, quando surgiu esse escândalo ali no começo de novembro, eu olhei isso e falei assim, é um tema que não vale nem a gente comentar, porque assim, é mais uma exchange que está sendo fraudulenta, que está tendo esses problemas, né? Mas, cara, toda semana tem uma notícia nova e tem um escândalo novo envolvendo FTX e principalmente o SBF. Né? Então, para a gente dar uma olhada atrás, assim, esse é um cara que ele está totalmente ligado, totalmente junto com muitos políticos. Né? E a gente pode olhar assim, desde os pais deles. Né? Os pais deles são 2 professores de direito em Stanford. Os 2 são advogados de compliance. Okay? Eles são advogados de compliance. Né? E compliance é sempre um caminho assim, sempre complicado e obscuro, sempre na cama junto com o governo, com os órgãos estatais, tudo isso. Né? O pai dele, então, inclusive, chegou a escrever um papel, como eu falaria em português, uma minuta do que seria uma proposta de lei da Elizabeth Warren, que é aquela senadora por Massachusetts, Pocahontas, né? Querendo regular todo o mercado de cripto há alguns anos atrás, isso. Então, assim, são pessoas que sempre tiveram juntas do Partido Democrata e juntas dessa esquerda mais progressista. Né? Tudo bem, ele é o filho deles, ele não tem que representar exatamente o que os pais fazem. Né? Ele não é culpado pelos erros dos pais, vamos dizer assim, né? Acho que como todos nós. Mas depois você vê o crescimento dele, na carreira dele, tudo. Sim, todas essas doações que você está falando, assim, ele só ficou atrás do George Soros. Né? Então, o volume de doações que ele dá é gigantesca. E a maneira com que a mídia inteira trata esse cara nesses últimos anos, esse aparecimento meteórico dele, é impressionante. Assim, a gente vê ele, fotos, ele abraçando Elizabeth Warren, ele abraçadinho com a Maxine Waters, que é uma tiazinha, já toda velhinha lá, que não sabe nada, não sabe a diferença de juros simples e juros compostos, e agora, atualmente, que é uma congressista pelo estado da Califórnia, óbvio, e que, assim, atualmente é a pessoa que lidera o grupo de estudos e de análise com relação à regulamentação financeira nos Estados Unidos. Né? E, assim, semana passada ela estava elogiando ele de novo, né? Elogiando publicamente. Tá? Então, assim, ele é um cara com muitas conexões políticas e é um cara, como a Nanda falou no começo, que estava sempre lobbying, né, fazendo lobby para a regulamentação no setor. Tanto que se todos vocês que estão escutando aqui tiverem interesse, assim,
busca aí, tem vários debates dele contra outras figuras famosas do mercado cripto, e ele é sempre aquela figura esquisita que está pedindo regulamentação para o mercado dele, enquanto os outros caras do mercado cripto, igual a Nanda falou, assim, que parece até uma incoerência você tá pedindo essa regulamentação, tudo. Eu falo, meu, você tá viajando, né? Acho que não tem espaço aqui para a gente desdobrar todos os argumentos que são colocados, mas esse é o comportamento dele o tempo inteiro. Então, muito próximo dos políticos, dos órgãos reguladores, o tempo inteiro, empurrando essa regulamentação, né? Continuando tendo apoio deles, continuando tendo um apoio gigantesco da mídia progressista. Então, toda hora ele aparecia no New York Times, aparecia na Salon, aparecia na Bloomberg, como assim, o bilionário altruísta que quer doar todo o seu dinheiro. Então, esse speech, acho que eu até comentei com o Samuel, né, que assim, me lembrava muito da Elizabeth Holmes, que é aquela que fez o escândalo lá da Theranos, que fazia o exame de sangue. Então ela fala que com uma gota do exame de sangue ela ia conseguir revolucionar tudo, ia alterar, não, ela tinha uma tecnologia diferente, e que ela também, ela falava tudo certinho, tudo bonitinho, e no board dela tinha lá 3 caras que tinham sido secretários do Estado nos Estados Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos é o segundo cargo do executivo, né? O cara é muito mais importante que o vice-presidente. Então, assim, o Harry Kissinger estava sentando no board dela, e no SBF a gente começa a ver quase que a mesma coisa, um apoio meio que irrestrito, tanto da mídia progressista, da mídia financeira, que é progressista, e dos políticos. Então, Samuel, assim, não sei se dá para a gente falar que assim, ele está na cama com todos esses caras desde o começo, ou se é um caso claro de alguém tentando fazer uma captura regulatória para se beneficiar em contra os outros caras, sabe? Então, acho que é esse o caminho dele. É como pedir para os amigos, que ele tem feito basicamente é pedir para os amigos dele regularem o mercado dele. Né? E é o que a gente tem visto, né? E, na verdade, estou aqui me perguntando, Nanda, quais são as possíveis regulações que poderiam vir? Então, o que é exatamente que ele estava fazendo de lobby e pedindo para o próprio mercado? Quando a gente fala de regulação do mercado cripto, eu vejo 2 pontos nisso daqui, tá? O ponto que não seria de todo ruim e o ponto que seria muito ruim, né? O ponto que não seria de todo ruim é quando a gente pensa em institucionalização, porque é interessante do ponto de vista de adoção da moeda que as empresas abracem o Bitcoin. É interessante hoje a gente ter várias opções de fundos de investimentos que se expõem em cripto, empresas, pessoas, desenvolvedores, enfim, todo esse processo de adoção. E para isso, o mínimo de regulamentação seria até aceitável, né? Até para existir no mundo real que nós temos hoje. Só esse é o lado que não seria de todo ruim, mas aí tem um lado muito ruim que a gente nunca sabe o tamanho da mão do Estado. A gente não sabe como que vai ser essa regulamentação, porque o Estado ele é sempre muito criativo para dificultar as coisas. Então, tem esse lado que a gente não conhece, é difícil saber como que seria. E uma preocupação que eu particularmente tenho em relação à regulamentação não é nem tanto, tá, com o Bitcoin. Porque o Bitcoin, se a gente pegar na essência dele, ele é indiferente ao que acontece. O Bitcoin ele vai continuar existindo, independente do governo proibir, banir, sei lá, o governo pode fazer o que quiser, o Bitcoin vai continuar lá, porque ele vive desde que a internet esteja viva. Enfim, é tentar matar o Bitcoin é o mesmo que tentar matar a internet. Mas o que me preocupa é muito mais a questão de stablecoins. Porque, assim, na minha visão, o que são stablecoins? Né? Até para quem está assistindo aqui, acho que você já até deve estar familiarizado com isso. Stablecoin é um tipo de criptomoeda lastreada em dólar. Então, a gente tem alguns exemplos bem conhecidos, como o SDT, que é a Tether. A Tether, na verdade, é um passivo criptográfico que é lastreado em reservas de dólar. Beleza. Só que qual que é o risco para mim? Eu não acho que o governo dos Estados Unidos vai aceitar facilmente
a existência de um dólar concorrente, um dólar fake, por assim dizer. Então, quando teve todo esse rolo da FTX, muitas pessoas até então falavam, eu vou dolarizar meu patrimônio com stablecoin. E eu falava, gente, não, stablecoin você use, são ótimas para que você negocie, para que você compra, venda, enfim, faz o que você quiser, como uma reserva temporária. Agora, para dolarizar o patrimônio de longo prazo, não adianta ir por stablecoin. Aí a gente prefere os meios tradicionais, o dólar mesmo. Quais são esses meios, né? Você pode fazer através de bancos, através de corretoras, através de offshore, através de trust, enfim. Então, assim, o risco maior que eu vejo hoje são em stablecoins. E a gente falou aqui de como os fundamentos do Bitcoin não se mantêm, na verdade até se fortalecem, né, com todo esse escândalo de fraude, né? Quais que são, né, desses fundamentos do Bitcoin aos quais a gente se refere aqui? É que é até difícil para as pessoas acreditarem nesses fundamentos durante as quedas. E essa é a diferença, assim, no momento da queda que a nossa convicção é testada. É nessa hora que a gente vê quem realmente entendeu o Bitcoin ou quem só queria especular. Então, aqui falando de fundamentos do Bitcoin, quais são esses fundamentos? O Bitcoin ele surgiu assim numa resposta à crise de 2008, uma resposta natural. A gente pode até entrar no conceito de ordem espontânea de Hayek, que eu tenho certeza que Hayek, se estivesse vivo hoje, estaria impressionado com o Bitcoin, com a materialização do que Hayek chamou de desestatização do dinheiro. Mas, enfim, todos esses fundamentos, essa alternativa ao dinheiro, alternativa aos bancos e alternativa ao governo, e uma possível volta de um padrão ouro 2.0, que seria o padrão Bitcoin, tudo isso, assim, são fundamentos que não mudam, estão ainda lá, independente se a FTX quebrar, se alguém falar alguma coisa, assim, para mim, tudo isso que acontece, de pessoas falando mal, empresas quebrando, esquema de pirâmide, tudo isso que sempre tem, isso são ruídos. O verdadeiro sinal é o Bitcoin, e esses fundamentos, eles ainda permanecem intactos. Você falou agora de esquemas de pirâmide, que é mais ou menos o que aconteceu nesse caso da FTX, Sérgio. Bom, foi uma fraude, né? A maior fraude no mercado cripto. O SBF deu uma entrevista participou de um podcast explicando quais que eram os investimentos dele, e até ele foi interrompido nesse podcast, né, respondido pelo host, pelo apresentador, que falou assim, cara, você está me falando parece um esquema Ponzi. O que foi que o SBF arranjou de investimento fraudulento, Sérgio? Não, então, acho que o primeiro caso de fraude, claro, que a gente tem esse uso indevido do dinheiro que foi depositado na FTX, ele transferindo para a Alameda Research, né? Então, esse é o primeiro caso, assim, ele não tinha direito a utilizar esse caixa, mas como você muito bem mencionou, assim, não tinha nenhum método significativo de gestão de risco, de controles, eles não tinham nem board na empresa, não tinha, tem até uma entrevista com a menininha que tocava o Alameda Research, a Caroline Ellison, e ela falando ali já logo de cara, assim, não, métodos quantitativos para gerir o risco, para saber a nossa exposição, não, a gente não toca nada disso. A gente só está preocupado em não fazer muitos maus investimentos e tal. Então, tem umas loucuras assim que você vai escutando, né? Até complementando, então, talvez a primeira pergunta que você falou, assim, então a Caroline Ellison, assim, ela é filha de um professor do MIT, né? E ela estava no MIT também. E esse professor do MIT é brother no sentido de amigo do cara que toca a SEC. Então, que a SEC é a CVM americana. Então, que é um ex-professor do MIT também. Então, sei lá, mais um caso de relação da FTX com os órgãos regulatórios, né? E o que teve muito, muito esquisito o tempo inteiro foi que eles criaram uma própria moeda deles, a FTT, né? Uhum. E o que a Binance acabou vendo lá é que, assim, o valor de livro, entre aspas, que a Alameda Research colocava era maior do que o market cap inteiro de FTT no mercado.
E isso que é FTT era moeda criada pela própria empresa, pela FTX, né? Então, e parte da exposição que eles tinham, como a Amanda falou no começo, que a Binance tinha na FTX, ela estava em FTTs. Então, ele começa a vender isso daqui. Então, assim, esse é um dos passos da fraude que ele dá, né? Até aqui, a gente poderia falar, cara, vocês, investidores institucionais, não fizeram o research de vocês, não olharam nisso. Pô, não sei muito bem o que dizer, Binance. Problema de vocês que não olharam isso daqui na maneira correta de avaliar. A primeira parte, claramente, é 100% fraudulenta. Essa é uma parte moral que eles estão fazendo ali, né? E afetando outros investidores que são afetados, que não são esses investidores que deveriam ter feito a lição de casa, né? E um outro ponto que é engraçadíssimo, eu estou falando aqui para a gente que não estava nessas transações, né? Para nós aqui, foi que a FTX estava muito rica de cash, né? Todos os investidores de venture capital, aliás, tem anedotas engraçadíssimas de venture capital nas reuniões com o SBF, mas, enfim, eles começaram a adquirir várias empresas pequenas de cripto que estavam em situação ruim, né? Ou que estavam em situação ruim, ou que não estavam empurrando, nada disso, e começaram a adquiri-las. E a perguntar qual é a avaliação que você faz para adquirir essas empresas? Ele fala assim, desde que não seja um péssimo investimento, porque nós temos que ser uma espécie de um cavaleiro branco e ajudar o mercado de cripto, então se essas empresas não estão indo bem, a gente tem que ajudá-las. Então ele utilizava o dinheiro aportado por investidores no equity da empresa para fazer essas aquisições, né? Comprava essas empresas e sempre a demanda número 1 que ele tinha era que todas essas empresas transferissem todos os depósitos de todos os clientes para a custódia da FTX. Então, assim, ele já estava via essas aquisições que geravam prejuízo, ele já estava tentando tapar o buraco que ele estava gerando na própria FTX. E muitas dessas aquisições, inclusive que a gente está falando assim de doações para governo e tal, tem muitas dessas aquisições que são muito esquisitas, os valuations. E são empresas sempre pequenas com conexão. É filho de um político, não sei o quê. Então, assim, difícil de a gente falar hoje, como a Ananda falou, de maneira conclusiva. A gente está falando mais de coisa assim. São todos esses os boatos que estão acontecendo no mercado e que não estão sendo discutidos, né? Estão sendo escondidos. Então a gente vê fraude de todos os lados. Todos os lados. E acho que talvez o melhor de todos é a fraude do slogan de marketing deles. Por isso que a gente colocou aqui a de marketing, né? A gente colocou a Gisele Bündchen aqui, né? Esses investimentos estranhos, né, da FTX, muitos deles foram, né, gastos com marketing, justamente. A gente teve propagandas caríssimas aí, imagina, né? Contratando Gisele Bündchen e Tom Brady, na época, no casal. É só a maior modelo da história, o maior jogador de futebol americano da história, contratados para fazer publicidade para a FTX. Eles compraram os naming rights, que são direitos de nome, da arena do Miami Heat, o time de basquete da Flórida. São também investimentos estranhos. Aqui a gente precisa até falar isso. Eu comentei no comecinho, a FTX foi fundada em 2019, né? É um crescimento meteórico da empresa. Em poucos anos, o valor de mercado chegou a bilhões, né? Mas te interrompi esse aí. Não. Então, esses gastos exorbitantes em marketing que fizeram, e ele falando o tempo inteiro de altruísmo, então ele aparecendo literalmente toda hora na Bloomberg TV, no site da Bloomberg, no New York Times, em todos esses lugares. E o slogan deles de venda era algo como, eu vou parafrasear que eu não lembro perfeitinho, mas era algo assim, uma maneira segura, regulada, de se comprar e vender Bitcoin e outros ativos digitais, né? Então, ele está usando de um slogan falso, né, o tempo inteiro para atrair as pessoas e usar aquela questão que a gente sempre fala, um dos pontos mais negativos de todos da regulamentação estatal é esse falso senso de segurança que as pessoas têm. Porque se está sendo regulado, então significa que alguém está olhando. Então, eu, como investidor, não preciso me preocupar. É uma boa empresa. Ela está sendo regulada. E ele se faz valer disso, inclusive, para atrair clientes, né? E a gente sabe que a capacidade de regulamentação
será? Eu vou muito mais além que a Nanda, e eu acho que é sempre negativa a regulamentação estatal, mas, assim, nesse caso, ele está se fazendo valer de uma boa imagem da regulamentação, que ainda existe no grande público, para falar, venha investir em mim. Né? E uma empresa sem nada, né? Nanda citou aqui o Hayek. Oi? Nanda, rapidinho, você citou o Hayek, e o Hayek fala sobre dispersão do conhecimento, e, na verdade, quando a gente vai discutir sobre regulamentação, é colocar esse poder de regulamentar o mercado, de regular o mercado, nas mãos de algumas poucas pessoas, que se espera, se acredita que são as pessoas que mais conhecem daquele mercado, né? E no caso específico da SEC, o Sérgio citou aqui a Maxine, né? São pessoas de mais idade que não conhecem esse mercado como a gente poderia esperar, e ainda que fossem pessoas extremamente inteligentes e super a par do que acontece nos mercados, o REC vai falar que, no fim das contas, o melhor é deixar para o mercado, deixar para esse conhecimento disperso em bits, em parcelas de conhecimento de cada um de nós, indivíduos na sociedade, que nós regulemos na medida em que a gente age nesse mercado. Sim, Nanda, por favor. Te interrompi aí. Não, é que eu ia falar, eu concordo, assim, o único ponto que talvez essa regulamentação ela poderia servir como um meio apenas para viabilidade, mas se a gente para pensar nos problemas da centralização, tudo o que é centralizado, tudo implica fragilidade, inclusive o próprio token, como o Sérgio citou, da FTT. Você investir num token que depende de uma empresa que, assim, você provavelmente não conhece, a gente nem tem muita informação, porque essas empresas, assim, às vezes, assim, alguém me pergunta, o que você acha do token tal, da empresa tal? Aí a gente vai procurar um negócio super obscuro, não dá para entender nada, assim, você não sabe direito como que funcionam as coisas. Então, tudo que é centralizado implica fragilidade, implica conflito de interesse. É esse que é o grande, né, o triunfo assim, do Bitcoin, porque o Bitcoin, sim, é verdadeiramente descentralizado. Não existe uma empresa por trás, não existe um governo por trás, não existe um grupo de pessoas querendo enriquecer e nem precisa de marketing, porque ele surgiu num momento assim, de colapso, onde ele era uma alternativa e não precisava ficar pagando as pessoas para promover. E aí, falando aqui de marketing, eu fico até pensando, gente, como que será que deve estar a cabeça da Gisele Bündchen agora? Porque eu fico imaginando assim, será que essas pessoas, elas fazem isso se é somente pelo dinheiro, o que é? Porque eu tenho uma visão assim, pessoal minha, que tem dinheiro nessa vida que não vale a pena ganhar. Não vale a pena ganhar. Às vezes você vai ganhar realmente muito dinheiro, mas o custo disso lá na frente não compensa. Então eu fico pensando, será que entrou realmente na inocência? Será que não sabia, não tinha noção, confiou? É muito complicado, né? A gente parar para pensar nisso. Como que deve estar a cabeça dela? Se eu estivesse no lugar dela, eu nem estava conseguindo dormir. Alguém comentou aqui que ela era acionista, né, da FTX, então ela também deve ter perdido uns trocados aí nessa história toda, né? Uma dúvida aqui, pessoal. A Nanda abriu falando dessa relação da Binance com a FTX, né, e o Sérgio comentou aqui também como a Binance também tinha um grande investimento na FTX. Existe um risco sistêmico, assim, como que esse caso da FTX, uma gigantesca exchange quebra, como que isso afeta outras corretoras, né? E também como que funcionam essas corretoras, né? A Binance hoje é a maior, né? Será que a gente esperaria o mesmo da Binance? O que nos garante que não vai acontecer? Bem, eu vou lá, então, mas Nanda, me complementa aqui. Não, é engraçado, Samuca, que é uma pergunta que eu recebi várias vezes nesses últimos dias. O pessoal me perguntando, e aí, você acha que Binance vai para o mesmo caminho que FTX? Né? E a minha resposta para as pessoas vai muito em linha com o que a Nanda falou no começo do nosso bate-papo, que é assim, cara, não sei. Eu sei que eu não deixo a minha cripto numa exchange, ok? Quase todas essas exchanges,
elas fazem alguma coisa de reserva fracionária quase ali, elas têm um pouco de alavancagem, e para mim, o atrativo de comprar Bitcoin, de ter Bitcoin, é uma proteção contra a inflação, o caso de eu não depender da custódia de um terceiro, de eu poder transmitir isso daqui para um outro país sem depender de um terceiro estar transmitindo isso daqui. Se eu for fazer um SWIFT, eu dependo do banco, dependo do Banco Central, dependo de uma série de coisas. Então, assim, esses fundamentos eles continuam valendo para mim. Qual que é a estrutura da Binance lá dentro dela? Eu não sei. Assim, eu nem acompanho de perto isso, porque é o que, para mim, é irrelevante. Tá? Mas acho que acho que Bitcoin ainda tem um ponto negativo, entre aspas, de Bitcoin, é que a UX, né, a experiência do usuário, principalmente para aquela pessoa que ainda não estudou, não foi a fundo, assim, é uma UX meio chata. É um fato. Até o fato da pessoa ter que fazer a custódia sozinha, como a Nanda estava falando, assim, às vezes é uma mudança de mindset. Eu conheço muita gente que concorda com esses fundamentos, mas fala assim, não, um dia eu vou transferir. Um dia eu vou fazer isso. Um dia eu vou ter minha custódia própria. Porque, cá entre nós, é um serviço empresarial. Eu acho que assim, o empreendedor está aí, ele está prestando o serviço, falando, cara, eu vou fazer a custódia para você, você pode estar aqui. Então, eu espero que a gente tenha, assim, melhores exchanges. Mas se é um risco sistêmico em geral, eu tento acreditar que hoje ainda não. Né? Mas aí eu passo a bola para a Nanda, que acompanha muito mais de perto as exchanges do que eu. Não, assim, eu acho que a gente generalizar não dá também mesmo. Porque, de fato, tem muita gente honesta trabalhando para o negócio dar certo. Então, não é porque o cara fraudou aquilo tudo, que tudo no mercado cripto, assim, todo mundo que está trabalhando assim está envolvido em algum tipo de corrupção, por assim dizer. Então, a gente não pode generalizar, mas também não dá para botar a mão no fogo. Então, assim, é aquilo, é confiável até que se prove o contrário. Eu acho que quem compra a ideia do Bitcoin é até pessoalmente desconfiado. Eu sou muito desconfiada com tudo, assim, porque às vezes assim a empresa ela pode até começar com uma proposta boa, uma proposta honesta, mas se perder no caminho. A gente vê vários. Uma vez eu li eu não lembro onde, um artigo falando isso, de um estudo que foi feito de esquemas de pirâmide, que eles não tiveram a intenção de começar como uma pirâmide. A gente vai fazer uma pirâmide aqui. Não, começou com gente honesta, mas aí foi se corrompendo no caminho. Então, sei lá, precisou, de repente viu que não ia dar conta de pagar e pegava caixa de gente nova, e aí a situação gerou ali a fraude. Então, assim, não dá para botar a mão no fogo em nenhuma exchange. Então, quem tem Bitcoin é importantíssimo, sim, comprar uma carteira, preferencialmente uma carteira fria. Hoje a gente tem alguns modelos aí, Trezor, Ledger. É meio chatinho, tá, de configurar, eu acho bem chato. Assim, às vezes pra gente, é isso que é outro ponto também, né? É chato mesmo. É chato, não, eu fico pensando, por exemplo, eu vou dar para um senhor de idade fazer isso, às vezes a pessoa não quer fazer, não entende. Aí para as pessoas é melhor não fazer, é melhor comprar ETF então e vida que segue, entendeu? Do que deixar um patrimônio tão relevante assim em corretora. Então, acho que assim, é o que a gente fala de perfil de pessoa. Para a gente pode ser uma coisa óbvia, mas principalmente para quem tem mais idade, que às vezes nem entende o que é o Bitcoin, eu vou dar exemplo até da minha família. Meu pai até hoje me acha maluca, né? De que é esse negócio de Bitcoin? Para essas pessoas, às vezes fica mais difícil de entender e muito mais difícil de comprar uma carteira, de configurar. Então, não existem verdades absolutas, né? Cada caso é um caso. Como o Sérgio comentou aqui, é uma mudança de mindset, né? Exige uma mudança de mindset, né? Ser o seu próprio custodiante. Nesse caso da FTX... Vai lá, desculpa, José Boca. Eu ia falar, acho que uma analogia boa para as pessoas entenderem assim, é aquelas, acho que a gente já conversou muitas vezes, que eu falo sobre ouro no portfólio. Eu sou o cara, eu gosto de cripto, mas eu adoro ouro. Então, mas, enfim, e eu falo para as pessoas assim, tem diversas maneiras de ter ouro e cada maneira de ter ouro tem uma função. Então, se eu comprar um ETF de ouro,
eu só estou especulando na valoração do ouro. Eu estou me protegendo contra a inflação, mas eu ainda estou pensando, tudo que eu estou pensando em dólares. Correto? A minha vida está toda em dólares. Eu tenho risco de default do fundo de ETF, a custódia está sendo feita em outro local, é um ativo que pode ser pego por um banco central, no caso de repressão financeira muito grande. Eu posso ter o meu ouro num cofre na Suíça, num cofre em outro país, em outra jurisdição. Assim, ele tem outra função. Dificilmente esse dinheiro vai ser pego pelo Banco Central Brasileiro, mas eu posso ter o default do próprio banco suíço pegar e desaparecer e roubar o meu dinheiro. E eu posso ter moedinha de ouro, barrinha de ouro na minha casa, na minha proximidade. Essa barrinha tem outra função dentro do meu portfólio. Essa barrinha tem uma função. E se tiver um colapso total da moeda no Brasil, sei lá, uma moedinha de prata, eu vou comprar comida. Sim. Amanhã. Então, acho que quando as pessoas olham o Bitcoin, as pessoas ainda, no mercado cripto, ainda não estão pensando que como ela faz a custódia dessa moeda dela, impacta qual é a função que essa cripto tem no portfólio de investimento dela. Sim. Então... Não, desculpa, vai lá, Amanda, vai lá. Pode falar, eu te interrompi. Não. Isso que o Sérgio está falando é o seguinte, no caso do Bitcoin, né? Alguém comentou aqui embaixo que o Bitcoin é reserva de valor, ele não é o meio de troca. Né? Mas aí, trazendo essa analogia do ouro, acho que cabe também no caso do Bitcoin, né? Que existem diferentes formas da gente ter Bitcoin. Quer dizer, literalmente ter Bitcoin é só na sua própria carteira, né? Que você é o próprio custodiante. Mas você pode ter um ETF, você pode ter uma corretora e assumir os riscos de cada uma dessas opções. Né? E eu queria ouvir um pouquinho da Nanda, assim, quais que são essas opções, né, Nanda? Porque você falou de carteira fria, que seria, sei lá, o equivalente a ter essas moedinhas de ouro em casa, né? ETF, que no caso do ouro também tem, né? Pode ser uma outra corretora, você pode correr o risco da corretora quebrar, como no caso da FTX. Como que funcionam essas diferentes opções e qual que é? A gente está falando de usabilidade aqui, né? É difícil mexer com Bitcoin, não é amigável, né? a experiência, né? Enfim, fala um pouquinho disso para a gente. Existem aqui basicamente 4 formas de se expor em Bitcoin. A primeira é essa forma através de carteiras, então você faz a própria custódia, aí existem as opções de carteiras frias, que são as mais seguras, porque elas são desconectadas, é tipo um pendrive, acho que quem está assistindo aqui já deve ter visto, parece um pendrive, você espeta no computador e, enfim, faz tudo por lá. Isso é carteira fria. Tem também carteiras que você usa online, a função de carteira... Isso aí, essa aí mesmo. Eu uso a Trezor, mas a Ledger é muito boa também. Então, aí tem a opção de carteiras online, que você pode utilizar também para pagamentos. Por exemplo, eu estive em El Salvador, logo quando estava tendo aquele boom de notícias de que foi aceito, ia passar a aceitar Bitcoin. Então, eu usava uma carteira, a Moon Wallet, que é uma carteira digital para pagar as coisas através da Lightning Network. Então, essa é uma segunda forma. Então, eu falei de carteira, agora a segunda forma, através de ETFs no Brasil. Hoje, a nossa Bolsa B3 já permite com que as pessoas comprem e se expõem no mercado cripto através de ETFs em reais. Então, você vai estar lá, você compra em reais. Pergunta, Nanda, pergunta minha. Tem ETF só de Bitcoin ou tem ETF de cripto em geral? Tem o QBTC11, o Hash11 é uma cesta de moedas, mas o QBTC11 é só de Bitcoin. Hoje tem as duas principais gestoras do Brasil, Hashdex e QR Capital, que elas têm ETF aqui na Bolsa B3, de ETF de cripto e Bitcoin. Aí tem algumas opções de ETFs fora do Brasil. Aí, por exemplo, às vezes a pessoa, ela, sei lá, tem uma empresa offshore, tem um trust, tem uma estrutura fora do Brasil, quer se expor num ETF, aí nem faz sentido comprar aqui no Brasil, porque já está tudo lá fora, já mandou dinheiro para fora.
Aí um exemplo desses ETFs é o ETF Purpose, que é o ETF canadense, então você compra em dólar canadense. E a terceira opção, quarta opção, desculpa, são os fundos multimercado. Então, por exemplo, fundos que colocam uma parte em renda fixa, uma parte em cripto. Se eu não me engano, tem um do BTG, eu não lembro o nome exatamente. Mas, assim, são iniciativas aí que, na minha visão, é muito positivo, tá? É muito bom que isso aconteça, que tenham mais opções. Mesmo que, às vezes, a pessoa vai falar assim, mas você está investindo em reais, moeda fraca, você está comprando ETF de cripto. Tudo bem, mas o processo para que as pessoas entendam o Bitcoin não vai ser da noite para o dia. É preciso a gente criar caminhos, né? E um desses caminhos, na minha visão, é a institucionalização. São as empresas cada vez mais com iniciativas que abracem o Bitcoin. Empresas nada mais são do que iniciativas empreendedoras para tentar solucionar problemas que as pessoas têm, né? Estamos caminhando aqui já para o finalzinho da nossa live. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre o que deve acontecer com a FTX, com o Sam Bankman-Fried e com os investidores da FTX, né? Quais são o que a gente espera, né? A gente estava falando aqui de regulação, possíveis regulações e tal, e aí veio uma discussão, o que vocês esperavam, né? Se é livre mercado, vocês estão querendo livre mercado, é isso daí, né? É isso mesmo, Sérgio? Porque, para mim, esse cara é um T1 e legislação para fraude já existe, né? Não, acho que o primeiro poder está falando muito de novas legislações, e não é que assim, não existe nenhuma legislação no mercado de cripto. Existe uma série de regulamentações no mercado de cripto, inclusive nos Estados Unidos. A gente sai do momento lá em 2017, quando a gente tem aquela primeira, não é a primeira alta forte, mas é a primeira alta forte que chega no grande público, né? Lá em 2017. E a gente tem uma série de exchanges naquele momento, né? E já tem uma série de regulamentação hoje que faz com que a gente tenha pouquíssimas exchanges no mercado americano, né? Pouquíssimas, eu estou exagerando, não estou falando que tem uma, né? Mas assim, não é aquele cenário pujante que a gente tinha lá atrás em número de exchange, prestando serviços diferentes. Então, assim, a gente já tem um mercado, de certa maneira, regulado em muitos aspectos, tá? E como você falou, assim, o principal problema dele que foi fraude, já é crime isso. Ele fez algo criminoso, né? E quem descobriu ele não foi nenhum órgão regulatório cobrindo as partes regulatórias dele, mas foi o próprio mercado. Todo mundo falando assim, esse cara está falando uma loucura, né? Embora parte do mercado visse ele como um cara super cool, não sei o quê, muita parte do mercado cripto, principalmente o mercado cripto Bitcoin, mais hardcore, né? Não a galera que gosta de shitcoins, mas em geral a galera que gosta mais de Bitcoin mesmo, puro e simples, mas essa galera nunca gostou muito dele, né? Então, acho que um ponto que a gente não falou ainda assim, é o tamanho da fraude, né? Então, para que assim, só dinheiro dos depositantes da FTX tem 10 bilhões de dólares faltando. Eu já escutei algumas pessoas falando que é 12, não é 10. Então, assim, nem esse número a gente tem uma certeza, mas é uma ordem de grandeza dessas que a gente está falando, né? Qual é o rombo na própria Alameda? Eu não sei qual é o rombo na Alameda Research. Que é uma coisa, e Cartões é um rombo que me preocupa menos do que o rombo da FTX, porque a FTX é o cara que foi vítima de fraude. O Alameda é o cara que fez due diligence zero na hora de investir dinheiro com esses caras. Porque, assim, não sei se o pessoal sabe, assim, é um bando de moleque que mora num penthouse nas Bahamas, que eles ficam fazendo orgias, não sei o quê, e em nenhum deles até hoje eu consegui falar de maneira linear e coerente, né? O SBF, que a gente está falando, o que deveria acontecer com ele era assim, deveria estar na cadeia por fraude, por roubar, todo mundo roubou e responder a um processo criminal, né? O que está acontecendo, e aqui o caso que eu falei assim, que toda semana tem um novo escândalo disso, né? O que está acontecendo que a gente vê assim, então dia 30 de novembro, ele participou de um evento gigantesco do New York Times, né? Junto só com gente boa, né? Assim, Janet Yellen do lado dele, o Zelensky, o presidente da Ucrânia do lado dele, o Zuckerberg, todos esses caras. E lógico, naquele momento ele era o cara mais quente daquele momento ainda. E assim, ele foi tratado como uma vítima. Aconteceu, ele errou, ele fez o cálculo de risco errado. Assim,
assim que ele está sendo tratado. Pela Maxine Waters que ele está falando, no começo, acho que final da semana passada, quase que no final de semana, ela fala assim, não, excelente ver que o SBF é uma pessoa honrada e está dando explicações sobre o que aconteceu. Ele não está dando explicação nenhuma. Você escuta as frases dele, assim, ele é um cara que não fala nada coerente. Então, assim, o que eu espero, pelo menos o mercado de private equity, que, assim, que muita gente seja demitida no mercado de private equity e venture capital, porque, assim, grandes fundos como Sequoia, todos esses caras investiram na FTX, e tem anedotas, assim, de caras que saíram de uma reunião com ele e falaram assim, nossa, eu fiz uma reunião com ele que foi mind-blowing, assim, foi fantástica, e o cara tocou a reunião, mal deu bola pra gente, ficou jogando videogame na reunião. Não sei se vocês viram, assim, que já viu a figura do cara, o cara parece um mendigo, pelo amor de Deus. Assim, não tô falando que todo mundo tem que estar super bem arrumado, mas você não pode parecer um mendigo. Sim. Né? Tem que pentear o cabelo, pelo menos, né? O mínimo, você tá falando que você vai cuidar do dinheiro dele, que você é um cara. Assim, para gerir uma operação desse tamanho, você tem que ter uma ordem interna gigantesca, você tem que ser organizado internamente, o que eles claramente não eram, que era nada mais que o reflexo da vida desse cara. Né? Então, espero que as pessoas prestem mais atenção na hora de investir em cripto. E acho que sim, Samuel, o que a gente está vendo, assim, pedidos e mais pedidos, inclusive de um dos maiores investidores da FTX, o cara que fazia o Shark Tank, né? Um dos investidores do Shark Tank, está falando que vai para Washington lá pedir regulamentação. Sim, porque ele perdeu o dinheiro lá. Então, assim, desculpa, cara, você não fez do diligence que você deveria ter feito. Você não olhou nada. A solução do livre mercado é essa, né? As pessoas que investiram sem fazer um devida diligência, né, sem fazer o devido estudo sobre no que elas estão investindo, elas vão perder seu dinheiro. É uma lição de vida para essas pessoas. Mas é assim que o livre mercado soluciona essas coisas, e tem que ser assim mesmo. Né? São erros empresariais, as pessoas erram mesmo. A vida é um ciclo de tentativa e erro. Né? Uhum. Faz parte errar. Faz parte. Vai lá, não. Não, uma coisa que eu acho bom do bear market é que isso limpa o que tem que limpar. Então, talvez se a gente estivesse no bull, naquela coisa toda e máxima histórica, talvez situações como essa seriam disfarçadas. Talvez o entusiasmo das pessoas e de quem está envolvido ali iria abafar fraudes como essa. Então, tem um lado bom nisso, porque períodos de baixa como esse serve mesmo para limpar, para quebrar o que tem que quebrar e deixar lá. Mas o importante de tudo isso é que pode acontecer o que for, o Bitcoin vai continuar lá. Isso não invalida a tese do Bitcoin, isso não invalida o fundamento do Bitcoin. O Bitcoin ele sente no preço, é óbvio. No curto prazo, principalmente, as pessoas têm essa reação desesperada, eu vou vender porque isso aqui não presta, porque eu não quero ficar longe disso. Então, isso gera uma reação mesmo ali na emoção. Mas no médio e longo prazo, à medida que esses fundamentos prevalecem, o Bitcoin vai continuar sendo Bitcoin, independente do que aconteça. Isso aí, a essência, os fundamentos se mantêm, ou na verdade saem fortalecidos. Sim. Porque aí prova que mesmo numa situação como essa, ele sobreviveu. Então sai ainda mais forte. Por isso que a gente pode até entrar aqui no conceito da antifragilidade, né? É que é difícil, porque depois que o Taleb começou a falar mal do Bitcoin, quando a gente fala que o Bitcoin é antifrágil, aí sempre vai vir alguém falando, não, mas o Taleb começou a falar mal, mas assim... Mas tem dois Talebs, né? Tem o Taleb do livro e o Taleb do Twitter. Eu quero descobrir quem que é o ghostwriter dele que escreveu o livro. Esse cara é bom. O cara do Twitter, não sei não, hein? Não, eu até vi um meme assim, né? Que o Taleb do Twitter precisa ler os livros do Taleb mesmo, né? Para aprender algumas coisas. Isso aí. Com certeza, com certeza. Pessoal, queria agradecê-los então aqui pelo nosso papo. Acho que deu para a gente cobrir bastante coisa desse escândalo. Como Nanda falou no comecinho, não dá para saber ainda, porque as coisas estão se desenrolando ainda, né? Mas a expectativa é que, sim, o SBF seja preso, julgado por fraude, né? Até você citou aqui, Sérgio, o caso da Theranos, né? Da Elizabeth Holmes. Ela foi presa, julgada
Ela foi sentenciada esses dias agora. Finalmente ela foi sentenciada à cadeia esses dias. Eu não sei se cabe recurso ou não, não olhei as notícias. Mas você está falando assim que a expectativa, acho que a expectativa num curso normal seria que ele fosse preso. Mas assim, tem muita coisa muito esquisita. Muita coisa muito esquisita. Assim, esse cara continua recebendo convite para aparecer em vários eventos, continua sendo elogiado por vários políticos, ele tem relações com a Ucrânia, tem relações com... Cara, com tudo que você pode imaginar que é complexo, a FTX está envolvida. Então, a parte do caso ser obscuro não é nem que as pessoas não sabem os dados, assim, eles não estão sendo noticiados pela grande mídia. A grande mídia está basicamente escondendo isso. Está fazendo todo o esforço possível para escondê-lo. Então, acho que a gente, do ponto de vista libertário, a gente tem que trazer isso para cá. Do ponto de vista da teoria econômica, que daí a gente consegue fazer análise dos fundamentos econômicos de Bitcoin, assim, a gente tem que levantar, acho que esse ponto que a Ananda falou, que assim, os fundamentos são mais fortes que nunca de Bitcoin. Eu cada vez sou mais cético contra todas as outras moedas, mas enfim, é um papo para outro dia. Esse é um papo longo. O Tesouro, que você comentou aqui da Janet Yellen, estava numa live, então, aí, uma live não, no evento com o SBF há poucos dias. Né? Então, como que vai... esse, do 30 de novembro. Né? Assim, a Janet Yellen também, que assim, é um ser obscuro também, que agora depois de presidente do Banco Central, agora toca o Tesouro americano. Então, assim, cara, todas as conexões são muito complicadas que a gente tem nesse caso. Eu acho, né? Eu julgo dizer que, assim, vai aparecer mais coisa aí nas próximas semanas. Talvez, agora a gente tem Natal e Ano Novo, mas, assim, tem que aparecer mais coisa. É um caso que não me cai na cabeça que vai cair no esquecimento. Então, assim, o Madoff, a gente falou do Madoff over and over, do Ponzi, a gente fala até hoje para explicar como são todos os casos, né? Da Teranos virou até seriado, embora também tivesse todos esses políticos democratas envolvidos, acabou virando até... Seriado não, é um filme, né? Que tem na HBO, acho, um filme documentário, não sei. Então virou também um caso emblemático. Eu espero que esse caso vire, que a gente tenha... Eu acho que nós, libertários e do mundo cripto, temos que manter essa chama acesa para não deixar que é falta da regulação, é culpa do livre mercado e políticos não tem nada a ver com isso, não foi fraude, foi um erro de gestão de risco. Então acho que a gente tem que manter essa chama acesa. Assim. Sim. E só comentando essa parte também, eu sou super cética com tudo que é cripto e não é Bitcoin, inclusive o token FTT, que é um grande exemplo disso. Porque, assim, é o que eu falo. Gente, quando tá no bull market, vira e mexe, aparece um token, uma moeda revolucionária que vai mudar o sistema, que vai deixar as pessoas multimilionárias, sabe? São discursos, assim, que a gente vai até cansando de tanto que aparecem. Só que aí chega um momento como esse de queda, aí é o que eu falei, quebra o que tem que quebrar. E aí que a gente consegue ver os riscos da centralização. Por que uma FTT é arriscada? Porque é centralizado numa empresa. Por que a XRP, eu vi que o menino aqui perguntou, não lembro o nome do quem perguntou, XRP, mesma coisa com a Ripple. Sempre que tem uma figura, um grupo de pessoas ou uma empresa por trás, a gente não tem como botar a mão no fogo por ninguém, né? Ainda mais assim, alguém que está longe, que, sei lá, até que ponto as informações que chegam para nós são confiáveis. Então, é muito complicado. Já o Bitcoin não tem isso. Bitcoin é a verdadeira descentralização. É isso aí. Bom, meus queridos, muito obrigado. A gente vai ter que falar mais aí daqui a um tempo para descobrir o que aconteceu, o que vai acontecer com o FTX. E eu acho que no começo do ano a gente tem que fazer uma live também com a Nanda de novo, que acho que vai ter mais gente interessada então no serviço de surf da Nanda. Vamos sim. 2023 vem aí, né, pessoal? Gente, 2023 vem aí, pessoal. Não, esse assunto de offshore, de trust também, ainda mais agora com o faz o L aí, né? Com o L ganhando,
É importante também. Precisando, a gente já marca a live, já deixa marcadinho. É isso aí. Tá bom. E, bom, pessoal, conheçam também nosso curso de pós-graduação em Economia da Escola Austríaca, aqui pelo Mises Academy, onde temos, inclusive, aula sobre cripto por lá. Não é isso? Obrigado e boa noite. Até a próxima, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.